Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, Igreja Cristã Nova Vida, boa noite, família. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse culto de oração e pregação da palavra. Como você bem sabe, às quintas-feiras nós nos reunimos nesse formato em uma sala de oração virtual para nós buscarmos a Deus. E então nós nos colocamos diante da palavra do Senhor para ouvir a exposição do texto sagrado. E nessa noite nós faremos algo diferente. Eu peço a sua atenção nesse procedimento que nós iremos seguir e eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 3. Em seguida nós abriremos e faremos a leitura de outros textos. Mas agora, Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3. Acompanhe comigo aí a leitura na sua Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora vá comigo ao versículo 31 deste capítulo 1 de Gênesis e acompanhe comigo a leitura. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora vá comigo ao capítulo 6 de Gênesis e vamos ler os versículos 5 até o de número 7. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Agora vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 21. Apocalipse 21, nós vamos ler os versículos 1 a 5. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite e por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos reunidos para este culto que dedicamos a Ti, ó Deus Altíssimo e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos guiar a toda a verdade, nos dar esclarecimento e fazer-nos, Senhor, conhecer esta grande história que percorre todas as Escrituras, toda a Bíblia, Senhor, e que revela a Tua missão de salvação, redenção, transformação, restauração, ó Deus, de homens e mulheres e de toda a criação. Pai eterno, ajuda-nos a compreendermos qual é o nosso papel nessa grande história
e nesta missão do Senhor. Ajuda-nos a compreender aquilo para o qual o Senhor nos designou, o motivo pelo qual o Senhor nos salvou e qual é o teu propósito para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, anunciar o teu evangelho e vivermos para a tua glória neste mundo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite nós estamos dando início a uma nova série de mensagens com base neste livro aqui, A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja, de Christopher Wright. Esse é o mesmo autor do livro que me serviu muito para orientar as pregações em textos no Antigo Testamento, na série que nós encerramos recentemente. E esses textos que apontavam para a missão de Deus em abençoar as nações do mundo. Missão que teve o seu cumprimento em Jesus Cristo, na sua vida, crucificação, morte e ressurreição. Por meio do arrependimento e da fé somente em Jesus Cristo, pessoas são redimidas, salvas, resgatadas de uma vida de transgressões e pecados. Essas pessoas, elas são transformadas e restauradas pela ação do Espírito Santo para que elas vivam em conformidade e proclamem o evangelho do reino de Deus. E dessa forma, pessoas em todo o mundo são alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, e a missão então encontra o seu cumprimento. Essa missão de Deus, ela pode ser discernida ao longo da Bíblia e da grande história que lemos nas Escrituras. Como bem disse Jesus aos seus discípulos depois de ressuscitado, como registrado em Lucas capítulo 24. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E com isso, Jesus nos mostra que a missão salvadora de Deus se estende desde o Antigo Testamento e encontra o seu cumprimento no Novo Testamento, na sua pessoa e obra. Dando início, então, a esta série de mensagens, nós trataremos nesta noite sobre este tema. O tema é o seguinte: pessoas que conhecem a história de que fazem parte. Nesta noite, nós veremos essa grande história bíblica e veremos qual é o nosso papel. Pessoas que conhecem essa história e o papel que desempenham nessa história. O propósito é nós respondermos as seguintes perguntas: quem somos e para que nós estamos aqui? Qual é a razão de existir um povo de Deus? Qual é a missão do povo de Deus? E para responder essas perguntas, nós precisamos reconhecer que fazemos parte de uma história que é contada ao longo da Bíblia. Ao longo de todo o Antigo Testamento até o fim do Novo Testamento, nós podemos ler a grande história da missão salvadora de Deus. Missão que tinha em vista o arrependimento e o perdão de pecados de pessoas de todas as nações do mundo. Essa história começa com a criação dos céus, da terra e de tudo que neles há, e se encerra com novos céus e nova terra, onde habita a justiça, em um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos começar contando esta história, e eu farei isso em capítulos. E o primeiro capítulo é chamado de Criação. A história da missão de Deus começa em um mundo de justiça, paz, alegria e plena satisfação. Conforme nós lemos em Gênesis, no início dessa pregação, tudo que Deus fez era muito, muito bom. Os céus, a terra e tudo que neles há. Só que a humanidade representada por Adão e Eva
tomou a decisão de virar as costas para Deus e se voltar para as insinuações e mentiras do diabo. O que nos leva ao segundo capítulo dessa grande história, chamado de queda. E assim como narrado no capítulo 3 de Gênesis, o pecado entrou no mundo e com ele a morte se estendeu sobre tudo e sobre todos. Não só a humanidade foi afetada pelo pecado, toda a criação sofreu com a queda da humanidade do seu estado de regência, de mordomia da criação, conforme a vontade de Deus. Deus havia entregado à humanidade a responsabilidade de governar, cuidar, zelar, preservar a criação para o próprio bem e mais tarde, e também, mais do que isso, para a glória de Deus. A humanidade deveria, sim, viver diante de Deus conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus e encontrar plena satisfação nesta vida com Deus. Só que, ao rejeitarmos o que o Senhor havia proposto para nós fomos afastados de Deus e condenados à morte. Inicialmente, a morte física. Só que, enquanto isso, nos vimos debaixo de maldição. Passamos a viver em conflito com tudo e com todos, com Deus, conosco, com as demais pessoas e com o mundo criado. A violência, o uso desmedido e abusivo da força, a exploração das coisas e das pessoas para o benefício próprio. Nada disso foi capaz de superar o sentimento de vazio, de insatisfação no coração humano, por mais que nós conseguíssemos conquistar, obter e dominar coisas. Nós nos desviamos de tal modo do propósito de Deus, que assim como a gente leu em Gênesis capítulo 6, a perversidade da humanidade tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos dos corações das pessoas era sempre e somente para o mal. Foi quando Deus resolveu julgar o mundo e a humanidade, destruindo as coisas criadas pelas águas que fizeram expirar toda forma de vida, com exceção das pessoas e dos animais que tinham sido preservados por Noé e a sua família. Uma nova terra então ressurgiu depois de ter sido sepultada debaixo das águas do dilúvio. Foi quando o Senhor decidiu que preservaria este nosso planeta. Veja comigo aí, vamos voltar a Gênesis. Agora vamos ler o capítulo de número 8. Gênesis, capítulo 8, versículos 21 e 22. Veja o que Deus decidiu e falou. Gênesis 8, capítulo 21. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O veredito de Deus sobre todos nós aqui é terrível, meus irmãos e minhas irmãs. Por natureza, o coração humano é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E essa é uma constatação pavorosa para nós. Se nós formos deixados por nós mesmos, sem quaisquer freios e contrapesos, nós já teríamos nos destruído uns aos outros e também destruído o mundo. Mas Deus decidiu preservar o mundo e a humanidade, a fim de que o seu propósito fosse cumprido e a sua vontade fosse realizada na terra, assim como é no céu. Deus tinha um plano redentor, transformador e restaurador para toda a criação. Mas como seres criados à imagem e à semelhança de Deus, dotados de moralidade não vista no restante da criação e incumbidos da missão de sermos corregentes da criação, debaixo da autoridade de Deus, esse plano salvador tem um sentido todo especial para a humanidade. É um plano que tem como alvo os aspectos físico, intelectual, social e espiritual de homens e mulheres pecadores. Isso porque o pecado, ele corrompeu e desfigurou de tal forma e por pouco não destruiu
cada uma dessas áreas das nossas vidas. Por exemplo, na esfera dos relacionamentos físicos, nós estamos sujeitos à decadência e à morte. Meus irmãos, tudo neste mundo tem um fim. Tudo está destinado à corrosão, à destruição. Nós vivemos então em um mundo debaixo da maldição de Deus. Vejam que naquilo que diz respeito ao nosso intelecto, nós temos a capacidade e o poder inacreditável de racionalizar, explicar, desculpar e tomar como normal o nosso próprio mal em um mundo que jaz no maligno. Cada um dos nossos relacionamentos sociais está corrompido, desde a própria masculinidade e feminilidade, passando pela intimidade sexual, a paternidade, a maternidade, a família, a fraternidade entre nós, a moral e a ética e tudo mais que diz respeito à nossa identidade e ao nosso convívio com outras pessoas e com a criação. Essa corrupção, ela se alastra por todas as culturas e vem se acumulando ao longo das eras e das gerações na história humana. E vejam que no plano espiritual nós estamos longe de Deus porque nós rejeitamos a bondade e a autoridade do Senhor. Este aspecto pecador da humanidade é chamado de depravação total. Essa depravação pecaminosa total, ela deve ser vista não assim, tanto em termos da sua profundidade, mas em termos da sua extensão. E o que eu quero dizer com isso é que as pessoas elas não são tão diabólicas quanto poderiam ser, mas que em todas as áreas da vida humana, em todas as áreas, nós fomos corrompidos pelo pecado. A malignidade ela não é tão profunda em cada um de nós quanto é em extensão em todos nós, afetando cada aspecto das nossas vidas. Vejam que há algumas semanas eu assisti a uma reportagem que inseriu ali na discussão o relacionamento homossexual entre mulheres. A reportagem contou as histórias de mulheres que viviam em união estável e então decidiram ter um bebê sem que uma delas tivesse um relacionamento sexual com um homem por causa da relação homossexual que elas viviam. Bom, para isso, há clínicas especializadas em inseminação artificial que seguem um procedimento com garantias legais e de saúde para a mãe e o bebê, assim, debaixo de uma supervisão médica. Só que o custo para esse procedimento ele é alto, vai de 20 a 30 mil reais. E daí, sem recursos financeiros para realizar um procedimento de inseminação promovido por uma clínica, essas mulheres se valem de uma inseminação caseira. A reportagem informou que há na internet centenas de grupos ensinando como se faz essa tal inseminação caseira e os doadores eles são encontrados e contatados nas redes sociais. O sêmen fornecido pelo doador é colocado em uma seringa e injetado naquela que será a mãe nesse relacionamento. Mas encontrar um doador não é lá coisa muito fácil e há aqueles que querem ter relacionamento sexual ou então aqueles que cobram de 500 a 2.000 reais. Em relação ao valor da inseminação em uma clínica, vejam vocês que é bem menor os custos nessa inseminação artificial. Às vezes, essas mulheres encontram alguém que não cobra nada. E também há situações em que um homem do conhecimento familiar dessas mulheres se oferece e se disponibiliza a fornecer o material biológico para a inseminação caseira. Como se não bastasse todo esse malabarismo para uma delas engravidar, problemas maiores começam a ganhar terreno depois que a inseminação caseira é feita. Há casos em que a mulher grávida ela é abandonada pela sua parceira e então se vê sem condições financeiras para cuidar da criança. E aí, nesse caso, surge outro problema. Como exigir que a companheira que saiu do relacionamento se responsabilize e compartilhe os custos com a gestação e com a criança?
Nessa situação, é estabelecida uma batalha judicial para provar que a inseminação caseira foi feita com o consentimento das duas mulheres. E por causa disso, a parceira da gestante, ela deve arcar com os custos da gravidez e o pagamento de pensão alimentícia para o bebê. A reportagem ela não citou nenhum caso como esse que eu vou falar com vocês, mas a gente não pode desconsiderar, não pode imaginar ser impossível que haja situações em que aquela que engravidou pense no aborto como uma opção. Há outros problemas jurídicos porque o cartório de registro não admite colocar os nomes das duas mulheres na certidão de nascimento. E só a mãe biológica é quem pode registrar o bebê nascido. Tudo porque não há provas do procedimento da tal inseminação caseira. Em um caso específico citado na reportagem, as mulheres se separaram depois de 1 ano do nascimento da criança. E daí a mãe decidiu incluir na certidão de nascimento o nome do cunhado como pai da criança, porque ele tinha sido doador do material para a inseminação caseira que foi feita. A companheira que não gerou o bebê, que saiu do relacionamento e foi viver longe da sua companheira de relacionamento e da criança, decidiu, depois disso, entrar na justiça para ter reconhecido o seu direito de registro também como mãe da criança. A defesa daquela que foi a gestante que gerou o bebê argumentou que a outra mulher não manteve nenhum vínculo e também não deu nenhum auxílio moral, nem psicológico, nem afetivo, nem material enquanto esteve longe e por isso não poderia reivindicar o registro da criança. E aí eu fiquei ouvindo, assistindo aquela reportagem pensando, meus irmãos e minhas irmãs, gente, quanta confusão, quanta dissensão, quanta tristeza nessas pessoas ali envolvidas nessas histórias. E com isso, a gente vê situações em que um relacionamento homossexual padece das mesmas mazelas de um relacionamento heterossexual em que um pai da criança abandona a mulher, não reconhece a paternidade, não se dispõe a arcar com os custos da gestação e da criação da criança nascida. E aí nós vemos nessas histórias problemas de traição, de desajuste familiar, problemas no uso do conhecimento científico e também da tecnologia, problemas no uso dos relacionamentos nas redes sociais. E este é só um exemplo dos problemas de natureza física, intelectual, social e espiritual que a humanidade experimenta ao viver em oposição a Deus e a sua santa, boa, perfeita e agradável vontade para homens e mulheres criados à imagem e semelhança dele. Mas Deus traçou um plano redentor de tal poder, dimensão e alcance que é capaz de tratar os problemas em cada uma das áreas que foram afetadas pelo pecado nas nossas vidas. O Evangelho é esse poder de Deus para a salvação, redenção, resgate, transformação e restauração de quem se arrepende e crê somente em Cristo. E se o Evangelho trata cada dimensão da vida humana afetada pelo pecado, então é certo que a missão de Deus deve ser vista como tão abrangente quanto a depravação da humanidade. E isso nos leva ao 3º capítulo dessa grande história, que é chamada de redenção. Deus escolheu não abandonar nem destruir a sua criação, ao invés disso, o Senhor decidiu redimir a criação. E ele escolheu fazer isso na história da humanidade, se valendo especialmente e especificamente de pessoas e acontecimentos que vão desde o chamado de Abraão até a volta de Cristo. Como nós vimos ao longo da série de mensagens em textos do Antigo Testamento que apontavam para a missão redentora de Deus.
Esse plano de salvação se tornou claro naquilo que Deus disse a respeito de Abraão. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 18. Leia comigo aí na sua Bíblia os versículos 18 e 19. Gênesis 18, versículo de número 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. A escolha e a eleição de Abraão e da sua descendência teve a intenção, como nós vemos, a intenção clara de abençoar todas as nações da terra. Deus sempre teve o plano de tratar o problema do pecado da humanidade por meio de Abraão e dos seus descendentes que constituíram a nação de Israel. E o êxodo de Israel da escravidão no Egito foi o evento histórico, serviu de modelo para a ação de Deus como redentor do seu povo. O plano de redenção para a humanidade é visto na forma como Deus salvou, resgatou, transformou e restaurou Israel. Israel foi livre de uma escravidão opressora para a liberdade como filhos de Deus. Israel ganhou uma nova identidade e passou a ser reconhecido como nação santa, tesouro pessoal de Deus, povo consagrado e reino de sacerdotes, a fim de ministrar às nações. Tudo isso realizado por causa da fidelidade, justiça e amor de Deus no cumprimento do seu plano salvador. Israel foi escolhido para servir de modelo daquilo que significa ser redimido e também para viver como um povo transformado por Deus diante das nações. E para isso, depois do êxodo da saída de Israel da escravidão no Egito, Deus estabeleceu uma aliança com os israelitas. Israel deveria andar no caminho do Senhor, ou seja, obedecendo aos mandamentos de Deus e observando o modo de agir de Deus, para que pudesse fazer o mesmo na sociedade em que estava incluído. Foi por um favor imerecido que Israel foi salvo da escravidão, e era por causa dessa graça que Israel deveria viver conforme a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque fazendo isso, Israel seria não só abençoado, seria uma bênção para as nações da terra. Israel seria luz para as nações, nações que andavam nas trevas de um mundo que jaz no maligno. Só que, infelizmente, conforme a história avançou no tempo, passando pelo período em que Israel chegou à terra prometida por Deus, atravessando a época em que foram levantados juízes para restabelecer o relacionamento do povo com Deus, até chegar o tempo em que Israel passou a ser governado por reis, ficava mais e mais evidente que Israel não podia e nem queria viver conforme a vontade do Senhor em resposta à graça divina. Israel demonstrou que não era diferente das demais nações do mundo, com exceção de uns poucos israelitas dentre o povo. Israel era tão necessitado quanto o restante das nações. Não havia diferença nenhuma, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque não há um justo sequer sobre a face da terra, ninguém que faça o bem e nunca peque. Israel mostrou ser um povo fracassado e cego para as ações graciosas, misericordiosas e redentoras de Deus na sua história. Israel se mostrou surdo para os apelos cheios de afetividade, cheios de amor de Deus para com seu povo. Os israelitas precisavam de Deus tanto quanto as nações, os povos do mundo. E como Deus é fiel à sua palavra e justo em tudo o que faz, os israelitas sofreram a disciplina por causa dos seus atos, transgressões, idolatria e pecados em
todos os aspectos. Os profetas enviados por Deus advertiram o povo sobre o que estava para vir. E diante da obstinação e da falta de arrependimento, o juízo de Deus não pôde mais ser retardado. Mas os profetas também anunciaram que Deus mantinha de pé a sua palavra de fazer de Israel uma bênção para as nações da terra. O fracasso do povo de Israel não era o fracasso do plano salvador de Deus para os povos da terra. No final das contas, o propósito soberano de Deus faria a salvação chegar até aos confins da terra, conforme havia sido planejado. Deus prometeu estabelecer uma nova aliança com o seu povo por meio do Messias, do Cristo. Foi quando, na plenitude do tempo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e viveu neste mundo para redimir, libertar, salvar homens e mulheres e fazer dessas pessoas seus filhos e filhas. Jesus é o Messias, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele é a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Israel e a Igreja. Jesus é o verdadeiro servo do Senhor. Jesus é aquele que foi fiel em tudo que Israel foi infiel e falhou. Jesus é aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. É aquele que, por meio da sua morte e da sua ressurreição, abriu o caminho para a restauração final de Israel e também para a chegada da salvação até os confins da terra. A encarnação de Deus, Filho em Cristo Jesus, tem então duas consequências importantíssimas para o entendimento da história da qual nós fazemos parte, nós que cremos em Cristo. Primeiro, a presença do reino de Deus entre nós. E segundo, o modelo e o princípio da encarnação missional. A encarnação de Deus Filho nos traz dois entendimentos da nossa história, da redenção e do nosso papel nessa história. A presença do reino de Deus entre nós, o modelo e o princípio da encarnação missional. O que eu quero dizer com esses termos? Preste muita atenção. Primeiro, que Jesus deu início ao seu ministério de pregação proclamando as boas novas de Deus e dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem poderosa do Evangelho, transformando vidas, valores, prioridades, desafiando os princípios e os costumes de uma época tomada pela idolatria e pela imoralidade, reivindicando o senhorio de Cristo sobre quem crê. Isso marcou o estabelecimento e a entrada do reino de Deus entre pessoas regeneradas pela ação do Espírito Santo. O Rei veio à Terra. O Deus soberano do universo, Senhor de todas as coisas, se fez homem e viveu entre nós. Só que os que se arrependem e creem em Jesus, o recebendo como Salvador e Senhor das suas vidas, ainda não desfrutam da plenitude desse reino de justiça e paz, enquanto vivem neste mundo em trevas e que jaz no maligno. Esse reino de Deus será um dia, sim, é verdade, plenamente experimentado, vivenciado e desfrutado, mas, enquanto esse dia não chega, os crentes já têm a vida, a paz e a alegria que só Cristo dá e que o mundo não pode dar. Então, o reino de Deus, ele já é uma realidade para quem crê em Cristo, ainda que não seja completa e nem consumada. Deixa eu lhes ilustrar isso de uma forma que eu ouvi de um pregador. Ele disse que chegou em casa uma certa vez e a esposa dele tinha preparado o prato preferido, que era um macarrão muito incrementado. E daí ele foi até a panela e pegou lá um pouquinho daquele macarrão e provou, experimentou. Vejam, de certa forma, ele já tinha experimentado tudo, toda a delícia daquela comida preparada. Mas só ele tinha experimentado uma parte daquela comida.
O reino de Deus deve ser visto neste mundo e neste tempo desta forma. Nós que cremos já desfrutamos da alegria e da paz verdadeira, possibilitadas pela ação de Jesus e pela fé que nós depositamos nele, o recebendo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Porém, a vida plena de paz, justiça, verdade, alegria e plena satisfação em Deus, na presença do Senhor, ainda está reservada para o futuro. Vejam, a encarnação de Jesus, aquele que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos, aquele que foi enviado ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele, essa encarnação nos mostra o tipo de missão que nos foi dada para a salvação dos povos. A encarnação missional de Cristo mostra que nós devemos ir ao encontro daquelas pessoas que vivem em transgressões e pecados. Mostra que nós devemos nos envolver com as mazelas dessas pessoas e apresentar a elas o Evangelho de Jesus. A encarnação missional de Cristo mostra que nós devemos fazer tudo o que for necessário, com base no Evangelho, em atenção a cada aspecto desfigurado pelo pecado nas vidas dessas pessoas. A igreja, ela deve ser uma comunidade transformada e transformadora, na proclamação da reconciliação de pessoas com Deus e na bênção para o mundo, por meio da pregação e da vida conforme o Evangelho. Pregar e viver o Evangelho no dia a dia significa anunciar as boas novas de grande salvação. Só que pregar e viver o Evangelho no dia a dia também é denunciar o pecado reinante no mundo. É advertir as pessoas para a condenação eterna que paira sobre cada homem, sobre cada mulher que não se arrepende nem crê em Jesus. E isso, então, nos leva ao capítulo final dessa grande história da Bíblia, que é a nova criação. Vejam, Deus virá julgar o mundo com justiça e verdade. O juízo de Deus, então, é uma boa notícia que assegura que no fim o mal será derrotado, mas também é uma má notícia que garante, que assegura que a ira de Deus será derramada sobre os incrédulos, sobre os demônios e o diabo. Então, é neste cenário que o Evangelho de Jesus Cristo se torna a maior e melhor notícia de todas as eras, proclamando a qualquer pessoa: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque todo aquele, toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso eu digo a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não fez isso, arrependa-se, creia em seu coração, confesse que Jesus é Senhor e receba a dádiva, o dom da vida eterna como um presente imerecido. E faça isso hoje, não perca mais tempo, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque você não sabe o que será o amanhã e o que será da sua vida. A oportunidade que você tem é nesta vida e neste momento de se arrepender, crer e confessar a Jesus, recebendo como Salvador e Senhor da sua vida. E eu digo isso porque a grande história da Bíblia começa com a criação e termina com a nova criação que virá depois que Deus julgar este mundo. Apocalipse 21:5, que nós lemos lá no início dessa mensagem, registra que um dia o Senhor Deus dirá, assentado em seu trono: estou fazendo novas todas as coisas. Esta é a grande história da Bíblia, que molda, orienta e promove a missão do povo de Deus. Esta é a história de que precisamos nós saber que nós fazemos parte e que qualquer pessoa, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, também pode fazer parte dessa história,
por meio da fé somente em Cristo. Nós fazemos parte da missão de Deus, de reunir no final dos tempos uma grande multidão, que ninguém poderá contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que em pé, diante do trono de Deus, proclamarão a uma só voz e em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Quando as nações serão curadas e já não mais viverão em maldição. Quando nós veremos a Deus face a face e com Ele viveremos para sempre. Nesta pregação, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu contei para vocês toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dividida em 4 capítulos. Criação, queda, redenção e nova criação. A criação é a parte dessa história que provê os nossos valores e os princípios fundamentais para a nossa missão. A queda faz a gente refletir sobre as realidades de vivermos em uma terra amaldiçoada. Faz a gente se conscientizar dos tentáculos penetrantes do pecado em cada área da vida humana, tornando cada pessoa dominada por uma perversidade natural e também da influência satânica nesse mundo. Do capítulo 3 de Gênesis em diante, nós podemos ler sobre o plano de redenção de Deus e da sua missão desvendada ao longo da história. Esse plano de redenção tem o seu ponto alto na encarnação, quando Deus veio ao mundo em carne e ossos, na pessoa de Jesus. E seguindo este modelo e este propósito divino, Deus nos chama para nós encarnarmos o reino dele e sermos seus agentes por meio de Jesus neste mundo em trevas. A cruz, a morte e a ressurreição de Jesus é o que nos traz a salvação e nos faz experimentar a reconciliação com Deus, o seu divino amor, a sua plena paz e a esperança para o enfrentamento de situações que nos parecem neste mundo ser insolúveis. O mesmo Espírito Santo que gerou a Jesus é quem nos dá vida, poder e direção. É quem alimenta as nossas expectativas por mudanças reais na vida das pessoas a quem nós somos enviados a anunciar o Evangelho e nas relações sociais que elas e nós compartilhamos. Tudo isso nos serve de preparação e antecipação para aquilo que está reservado na nova criação, que será plenamente desfrutada somente por quem se arrepende e crê em Jesus. E daí o meu apelo a você, meu amigo e minha amiga. Tudo isso nos mostra que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Essa história da qual nós que cremos fazemos parte é a história da missão de Deus na salvação do mundo de Deus por meio do povo de Deus. Uma missão que se estende da maldição sobre a terra em Gênesis 3 até o fim dessa maldição na nova criação em Apocalipse, capítulo 22. Que você então, meu irmão, minha irmã, se levante de onde você está ao fim desta pregação ciente dessa história e também motivada a ver que o campo missionário está em toda parte, inclusive na sua rua, no seu condomínio. Na verdade, em qualquer lugar onde há ignorância ou rejeição do Evangelho de Jesus Cristo. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, pelo esclarecimento que o Senhor pôde nos trazer através da exposição dos textos sagrados, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que possamos viver para a missão que o Senhor estabeleceu. Que possamos ser instrumentos em tuas mãos para proclamarmos o Evangelho e vivermos o Evangelho nesta sociedade em que nos encontramos. Que o Senhor nos envie para onde for do teu propósito, Senhor,
vivermos e proclamarmos a tua palavra. Que nós tenhamos olhos atentos para todas as áreas da vida de cada pessoa a quem o Senhor nos enviou, áreas da vida depravadas, Senhor, afetadas pelo pecado. Deus eterno e todo-poderoso, que o Senhor use esta pregação para alcançar vidas, corações, transformar pessoas, ó Deus, e trazê-las para fazer parte dessa grande história e dessa missão de salvação, redenção, transformação e restauração de vidas. Nós oramos nessa noite, te pedimos, usa a nossa igreja, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.